Boa noite, povo da floresta! Estamos em mais uma live araretâmica, aguardando ansiosamente a entrada da nossa queridíssima Marcela Sonin. Oi, meninas, boa noite. Oi, Catinha, boa noite. Oi, Fê, boa noite. A Marcelinha entrou. Vamos recepcionar a nossa querida Marcela. Vamos lá. Agora todo mundo entrando. Boa Pronto. noite, boa noite. Oi, Cadê? Oi, oi! tudo Tudo bem, jóia? Rê? Boa noite, bem-vinda à Todo mundo me Floresta ouvindo? Tá Araretâmica. ouvindo? Tá tudo certo? Tudo certo, estamos nos ouvindo. Que bom. Bem-vinda à Floresta Araretâmica, Ah, Marcela. ai, eu tô tão ansiosa. Você já fazia parte, mas agora é oficial. Entrou na É floresta. verdade. Verdade. Oi, Sam, boa noite. Ai, nós aqui, Sandra, hello. hello. Estamos todas aqui, ó. Já fiz a recepção da Marcela, porque a Marcela sempre fez parte da floresta, mas agora é oficial. Ela está dentro da floresta aretâmica. Deixei de ser a mascote, só a mascote. Agora está entrando mais um brotinho da floresta crescendo, né, Má? Sim, exatamente. E hoje, essa live, eu vou ter que contar para vocês todos que essa live é muito especial, porque a Marcela é uma cria minha da floresta e eu fico muito honrada de estar fazendo Verdade. essa live com a Marcela na Araretama. Então, vai ser uma live em que vai ser um misto da gente contar uma história, por isso que eu estou de chale, porque eu estou me sentindo uma contadora de histórias, Chá. e ao mesmo chá, e ao mesmo tempo eu estou me sentindo uma mãe que bota o filho no mundo. Eu vou chorar. Então é muito bom, é muito feliz. E eu vou primeiro apresentar vocês. Ela é uma filha da floresta, exatamente, Elô, é uma filha da floresta. Marcelinha é muito antes de estar na Aretama, ela já era uma filha da floresta, vocês nem imaginam o quanto. Então, todas as apresentações oficiais. A Marcela vai falar sobre a trajetória de vida dela, por isso que a live se chama Araretama Transformando Vidas, porque a Marcela, ela foi transformada profundamente, tanto quanto todos nós, mas ela foi muito transformada pela Araretama, pela floresta, pela Mata Atlântica. Sim. Primeiro, porque ela tem uma conexão enorme com a floresta. E segundo, porque a gente usa a Araretama e a Araretama nos transforma, e graças a Deus é assim. Então é o seguinte, eu conheço Marcela, eu vou apresentar ela porque ela tem um currículo. Conheço Meu Marcela currículo, vai. há 7 anos. Então a gente começou essa historinha, né, há 7 anos atrás, através de uma grande amiga da Marcela, que era minha cliente. E aí Marcela chegou perto da minha vida e ela estava entrando aonde? Num grande retorno de Saturno. Que começou, Então, gente, lá nos 20, sei lá quanto. e, Durou! e durou. Então, assim, a Marcela começou no nosso contato, a nossa parceria começou quando Marcelinha era uma cientista social. Sim, Marcela fez ciências sociais, ela é uma cientista social, mas quando a gente se conheceu, ela trabalhava na Cinemateca, trabalhava com pesquisa de cinema, trabalhava como técnica de preservação e catalogação audiovisual. Ela era produtora de fotografia e audiovisual. Aliás, ela é uma grande, ela sabe fazer isso muito bem. Eu que o diga, não é verdade, porque ela me ajuda. E aí, nessa história toda, Marcela se descobriu e me ajudou a reencontrar o ser benzedeira. Então, esse É chalezinho aqui verdade. não é por acaso, porque nessa trajetória de Marcela, a Marcela se redescobriu benzedeira e foi realmente o primeiro passo para entrar na mata, nas ervas, não é? Foi. E depois de benzedeira, Marcela virou boleira. E depois de boleira, Marcela hoje está
terapeuta de cristais e de perfumaria ancestral. Então, é uma longa jornada. E de E de florais. Agora a Marcelinha já está indicando florais. Então, assim, Marcela fez uma bela de uma trajetória. E é uma trajetória... Oi, Fabi, boa noite. Fabi, amiguinha. Fabi da semana passada. Da semana passada. Então, a Marcela fez uma grande trajetória costurada pelas essências florais de uma forma geral. Mas no último ano e meio, a Marcela teve um processo muito intenso de uma transformação muito, muito profunda. Eu acho que a gente consegue fazer um paralelo com essa grande transformação macrocósmica que está rolando para todos nós, distintamente e democraticamente, como fala a Sandra, mas esse processo de transformação profunda da Marcela começou há um ano e meio. E foi ele que foi costurado, alinhavado e atapetado pelas essências da Araretama de uma forma muito bonita. Não foi leve, nem suave, nem super assim, delicado e pleno. Podia ser, mas não foi. Mas foi. Anyway. Mas estamos aqui, estou viva, inteira. E aí o mais bacana é que esse período de isolamento social, de pandemia, esse período que a gente está vivendo, foi um outro grande mergulho na Marcela que trouxe para ela o fortalecimento de tudo que ela fez de transformação neste último ano e meio. Então, aí, assim, estamos aqui desde 2013, né, com Marcelinha, e aí a gente trabalhando, e aí ela é minha cliente, na verdade ela é minha cliente até hoje ela é minha cliente de terapia floral. Sim. Mas Marcelinha, dessa história toda, foi lá, com a Denise buzina na orelha dela todas as essências, vai lá, separa, faz o floral, escreve, explica tudo para que serve, tal. E ela começou a se interessar, e aí a Araretama, há 4 anos atrás, entrou na minha vida de uma forma realmente para transformar a minha vida em espiral. Foi um 360, mas é um 360 em espiral. E aí, como um grande trator, eu carrego todo mundo de bem comigo. E aí eu carreguei a Marcela junto nessa espiral. Na verdade, gente, ela me usou de cobaia. Olha que coisa. Não, mas foi uma cobaia positiva, foi uma cobaia boa. Uma cobaia boa. E aí a gente começou nessa história. E aí a Marcela, que já gostava, já tinha esse contato com a mata. A Marcela tem uma paixão particular pela Mata Atlântica, sem antes conhecer a Araretama. Sim. Ela descobriu o livro da Sandra. E aí ela foi ler o primeiro livro da Sandra, não o segundo, 2019, o anterior. E aí, conta, Marcela, o que você leu no livro da Sandra, que você falou, que você fez, Não, quando foi você, né, que me falou, não, lê, tipo, porque eu já vinha tomando as essências. Ela falou, lê, porque acho que tem tudo a ver com você e tal. Quando eu comecei a ler, e a hora que a Sandra, no livro, vai descrevendo como que ela chegou nas essências, né, como que ela chegou nas essências, como que ela criou, né, as essências, e todo esse contato dela com a mata, com a natureza, com os devas. Eu falei, que bom, eu não sou louca. Foi começando a me encontrar assim, um lugar que eu tinha da infância, de encontro com as plantas, de brincar com as plantas, de conversar com as plantas no quintal da minha bisavó, lá, que é Mata Atlântica também, né? Que é em Itanhaém. E que foi onde eu passei minha infância e adolescência lá. E quando eu fui ler aquilo da Sandra, eu falei, olha, tipo, esse mundo existe. Esse mundo não era um mundo só que eu tinha quando eu era criança. Esse mundo, ele tá ali, né? Porque a gente vai tomando os florais, né? Quando eu comecei a tomar os florais com você, a gente não tem muita noção de como aquilo vai impactar na nossa vida, né? De fato, assim. E aí você vai tomando, você vai percebendo. E aí, quando eu li o livro, eu falei, nossa, gente, é isso. Eu fiquei emocionada, assim. Nossa, tem a história... Tem várias histórias, né? Mas de ficar emocionada mesmo, de encontrar esse lugar, né? De reencontrar esse lugar, na verdade. E vale lembrar que essa história da mata, e a Marcela, ela se sentia assim porque ela relembrou dessa coisa da infância, mas quando a gente se conheceu,
Marcela era, ó, super mega racional. E aí, Aquariana, cabeça dura. este processo dela se redescobrir, ele foi startado por essa leitura do livro, né? Mas esse processo dela se redescobrir uma pessoa conectada com a natureza, intuitiva, e tudo aí que ela vai contar daqui para frente, começou exatamente em 2019, ao ano passado. Que aí a Sim. Marcela, né? Marcela, antes dela contar essa história, que aí a gente vai entrar na história da Marcela mesmo, a Marcela em outubro do ano passado, outubro não, setembro, do final Setembro do do ano ano passado. passado, a gente fez, eu fiz e a Marcela fez também o curso do Fitness 1, né? Foi. Com a Sandra, que foi um final de semana muito mágico, foi um final de semana muito forte, para mim também, para nós duas, em diferentes perspectivas, mas foi muito forte. E foi um final de semana em que a Sandra fez o fitness com a Essência Mestra, que eu acho que, pelo menos com a Sandra, não tinha feito isso. Sim. E aí a gente caiu dura, porque a gente fez o fitness, eu não encontrei a Marcela, eu fui conversar com a Marcela um mês e tralalá depois, e aí a Marcela vai contar mais a história. Conta, Marcela. Não, Agora mas você vai a da contar. Essência Mestra é mais no fim. A gente tinha combinado Então, de falar no fim. conta aí. Começa a contar a sua história, por favor. Depois que você, desse ano, desse último ano e meio, bota aí, manda bala. Conta aí. Então, eu trabalhava, né, com produção audiovisual e, em paralelo, eu tinha começado a fazer cursos sobre ervas, uso de ervas fitoterapicamente e fitoenergeticamente, por causa do benzimento. Mas eu via isso muito como a minha espiritualidade, né, um caminho da espiritualidade. E aí no começo de 2019, né, eu fui viajar, fazia muito tempo que eu não viajava. Fui para Pernambuco, um lugar que eu gosto muito. E aí eu tava lá, né? Tipo, tirei férias depois de tanto tempo. E aí você começa a reavaliar algumas coisas. Ah, como que vai ser o ano? Né? Eu trabalho autônoma, então como que eu Gente, vou. vale lembrar que ela faz aniversário em janeiro, né? Ela é aquariana, faz aniversário em janeiro. Então ela É, já começa o ano nessa validação toda. eu gosto de viajar sempre no meu aniversário, assim. Eu não gosto de fazer festa, eu gosto de viajar. E aí eu tava lá naquele período e eu tava no trânsito, a gente tava se deslocando, indo de uma praia para outra, tava no trânsito e me entregaram um papelzinho, assim. E aí eu olhei o papelzinho, tinha lá, curso de videomaker e tudo mais. Eu falei, puta, que merda, né? A gente estuda, né? Eu virei pro meu companheiro e falei, não, a gente estuda, eu tenho, sei lá, quanto tempo estudando cinema brasileiro, tudo mais. E pro cara fazer um curso de 6 meses virar videomaker e tudo bem, todo mundo hoje em dia tem que ter esse acesso. A pandemia mostrou ainda mais isso, né? Que as pessoas têm que ser por aqui. Mas eu falei, não é isso. Tá faltando alguma coisa, sabe? Não é bem esse caminho que eu quero. Eu falei, eu virei pra ele e falei assim, você acha que é muita loucura? Eu, tipo, meio que mudar tudo de novo? Porque já tinha rolado uma grande mudança. E trabalhar atendendo com ervas e com as plantas, não sei como. Mas você acha que é muita loucura eu fazer isso? E ele sempre me apoia nas minhas loucuras, então ele falou, Graças a Deus que é, né, abençoado. Tiago, a gente gosta muito dele. Eu falei, o que você acha? Então, eu voltei para São Paulo, né? E nesse meio tempo eu lembrei que teve uma prima minha que tinha ficado doente no final do ano. E aí ela foi parar no hospital, ninguém sabia direito o que ela tinha, no final era toxicoplasmose. E eu benzi ela, e depois que eu benzi ela melhorou. E eu passei alguns banhos para ela fazer e ela melhorou com isso. E isso me marcou muito, porque eu geralmente atendo em benzimento de ambulatório à distância. Então eu não tenho o contato com a pessoa, né? E aí, quando era uma pessoa muito próxima que pediu para mim, né? Benzimento a gente não cobra, a gente, né? Ontem, para tudo. Abençoamos mamãe de Marcela entrando na live neste momento. Boa noite, mãe. Volta, continua. Enfim, e aí isso me marcou muito, que eu falei, as ervas realmente funcionam, as ervas realmente, sabe, foi...
E eu tinha uma facilidade tão grande, eu tenho, né? Uma facilidade tão grande de me comunicar com elas mesmo. Pegar o que, pra quê e ir buscar, que eu falei, Bel, e aí? E aí eu cheguei no consultório da Denise, falei, Dê, é o seguinte, o que aconteceu? O que eu faço? Eu quero mudar tudo de novo. Eu acho que eu tô indo pelo caminho errado. Eu tenho que pegar a rota certa. Eu tenho que unir essa espiritualidade com o meu trabalho, com o que eu sou, né? E, gente, presta atenção, não era retorno de Saturno mais, tá? Não era, para quem sabe de Não, foi astrologia, quando não eu era fiz mais 30 anos mesmo, assim. Foi uma coisa do processo. virada Foi dos isso. 30, de repente 30, né? Que nem o filme, de Foi repente, um eclipse louco em Capricórnio. Foi um oh, negócio de doido. tudo isso, tudo Quase tudo isso. isso. É, E aí foi isso, né, Dê? E aí, como eu sempre anoto as às vezes essências que saem, né? A gente foi olhar, né, sai, Dê? sai em vírgula, gente. Olha, Tirar no eu pêndulo. seleciono as essências que ela tá aí. Bom, então vamos lá. Aí, Marcela, pá, apareceu as 5 essências, e a primeira essência que apareceu Foi a nessa revelação. costura de aprendizado, quando ela falou, Denise, eu quero mudar tudo. E aí apareceu a primeira fórmula que a gente fez, depois que ela voltou e falou, Denise, vou mudar tudo de novo, foi a revelação. Como é que você se sentiu com revelação, Marcela? Não vou chamar você de Marcela. Ai, gente, não é Marcela, não. E aí, como é que foi? Não, e foi isso, né? Porque eu já tava. Mas eu não sabia direito por onde ir. Porque, né? E a revelação ela traz essa coisa, né? Do despertar, do inconsciente, né? De acessar esse lugar do inconsciente. E aí a Denise tinha me falado, procura o que te chama, né? E aí tinha algumas coisas que já estavam muito bem delimitadas, né? Os cristais estavam muito bem delimitados. Os florais da Araretama estavam muito bem delimitados. Eu só estava esperando a Ela Sandra dar o tomava, curso. ela tomava assim, na veia, ela tomava, às vezes saía só floral da Aureletama para ela no pêndulo. Foi uma coisa assim, muito impressionante mesmo. Sim. Oi, Bruninho, boa noite. Bruninho E da NET. fiz meu pedido ontem. E aí? E aí foi esse processo, e aí eu me deparei com a questão da perfumaria. Que a perfumaria ancestral, eu já tinha tido contato, porque eu tinha passado com a Palmira, que hoje é minha professora, foi minha professora. E eu tinha já passado em atendimento com ela, e eu falei, pô, e ela usa justamente essa coisa das plantas para trabalhar as nossas emoções e resgatar, né, através a nossa ancestralidade, que tem tudo a ver com o benzimento, que tem tudo a ver com os florais, que, enfim, tem tudo a ver com os cristais também, né? Tem tudo a ver com tudo, beleza. E foi isso. A revelação, ela me trouxe... Ela deixou claro, tipo, o que estava dentro de mim, que era o caminho que eu tinha que seguir. Como ela acordou. Então, assim, eu acho bacana pontuar a afirmação da revelação. Eu transmuto obstáculos em crescimento e torno-me um canal de cura para o planeta. Aí quando eu li... Toco meus sentimentos internos e o que está escondido eu revelo. Literalmente traduziu o que aconteceu com a Marcela naquele momento, naquele janeiro de 2019. Né? Foi E assim, independente dos trabalhos que eu já tinha feito antes, eu sempre baseei meus trabalhos até pela a escolha da faculdade que eu fiz, né? Eu fui fazer ciências sociais para tentar entender como que a sociedade funcionava e como que eu podia, de alguma forma, contribuir para transformá-la. Né? Então, eu sempre tive isso muito claro nos trabalhos que eu quis executar, como boa aquariana. Só que eu tinha me visto num lugar que a vida foi me levando, né? Que de forma alguma eu renego, ou acho que foi o caminho que eu tive que percorrer, né? Mas que eu já não me via ajudando, que eu já não me via fazendo aquilo que tocava o meu coração, assim. Quando a Sandra fez o convite, primeiro eu fiquei em choque, né? Falei, mandei um áudio pra Denise. Falei, Denise, o que eu vou falar? isso mesmo.
né? Exatamente isso. E só que assim, quando eu fui pesquisar e olhar, eu vi que as essências já estavam ali. Já estavam, Aquelas cinco fizeram assim, ó, pá, na nossa sim. cara. E Aí aí, ela quando a primeira foi a revelação, que tem justamente essa questão de canal de cura para o planeta, né? Eu falei, e de desbloquear o que está bloqueado, né, Marcela? Foi sim, exatamente isso, total. desbloquear, né? Florestar, vai florestar total, exatamente. Aí Sim, depois de um tempo, né? Estamos correndo o ano 2019, né? Porque a gente deu uma resumida. Chegamos na segunda essência, Marcelinha correndo atrás daquilo que ela estava querendo achar. Aí sim, ela achou a perfumaria, achou os cristais, começou a fazer os cursos, né? Que ela já sim. fazia os bens, começou a fazer os cursos. Aí ela chega e conta. No Aí você lugar que você fala, e agora? Eu me jogo mesmo ou eu não me jogo, né? Eu faço isso mesmo ou eu não faço? Porque você cria uma segurança no seu outro trabalho, né? Nas outras coisas que você faz, das formas como as pessoas te veem também, como as pessoas te conhecem. Porque assim, poucas exatamente. pessoas sabiam da decisão que eu tinha tomado de mudar. Então, sei lá, minha mãe, tipo, minhas amigas irmãs, tipo, muito, a minha irmã, o meu Irmã, companheiro, né? Tiago presente nesse momento na live. Aham. Então, poucas pessoas sabiam. Então, eu cheguei num lugar que eu já estava, né, já finalizando os cursos, falando, eu tenho que começar a tentar atender, mas como que eu faço isso, né? E agora? E Aí aí, ela vai lá no consultório, fazemos uma nova fórmula e o que surge na fórmula de Marcela? Celebração. Só celebração. Que faz com que ela celebre a sim, vida como ela é, que libere, solte as resistências autoimpostas, que ajuda ela nos momentos de transição. Então, Marcela, mais uma vez, tem uma essência sim, que traduz exatamente, ipsis literis, o momento que a Má estava vivendo. E que sim, trouxe para ela a autoconfiança que ela precisava para começar a organizar todas as informações que ela tinha, porque ela gosta de estudar pra caramba, e a show. juntar tudo e a fazer o gap. E aí, o que mais você sentiu com celebração? Você lembra? Ah, foi aquela coisa do você tá com medo, você vai com medo mesmo, sabe? Vai que dá certo. Vai que dá certo. E aí, no final do ano passado, eu comecei a atender, mas meio sem entender direito que movimento que eu tava fazendo, né? Quer dizer, Uhum. entendendo, mas pisando de um jeito meio. E as pessoas falando, não, você tá começando a trabalhar com isso? Como assim? E assim, eu nunca fui uma pessoa de. Isso é importante falar. Eu nunca fui uma pessoa de me expor, tipo, redes sociais e tudo mais. Eu sempre era a pessoa que tava por trás. Gente, eu Isso vai ser ouvi a importante ali na frente. Marcela, eu ouvi da Marcela milhões de vezes a frase: eu sou a pessoa que fica nos bastidores, eu sou a pessoa dos bastidores. Sim, E de repente vocês perceberam, gente, que ela está numa live, olhando e conversando com a gente aqui. pois é. É, então, isso Celebração foi tudo. foi muito. Isso para mim, nesse último tempo, assim, tanto com a ajuda, né, dos florais, como das outras terapias que eu faço também, foi muito importante. Porque eu encontrei meu lugar de fala, assim. Conseguiu encontrar o seu lugar. Mas aí a gente continua, tuk-tuk-tuk no ano de 2019, desabrochou-se coisas com celebração, de repente, quem entra? Quem entra na fórmula de Marcela no terceiro momento? Renascer. Ela só entra a renascer no floral dela. Só isso, Sim. mais nada. Não é É, verdade? então, e E aí, aí é um pouco parecido com o Renascer, ele, tipo, eu acho que ele complementa a celebração, na verdade, né? Ele é um floral que ele vem e complementa. Essa história que eu falei, eu fui com medo mesmo, o Renascer, ele meio que me encaminhou. Ele, tipo, esse é o teu caminho. Vai, vai, segue que as coisas vão. As coisas foram aparecendo. Então, pessoas começaram a vir atender comigo. Quando eu comecei a atender. foi exatamente isso. As pessoas começaram a procurar a Marcela de uma forma
automática. Sim. Caía no colo da Marcela. E aí, na hora que eu fui comecei a atender, eu percebi aquele lugar que eu tava, que era onde eu devia estar mesmo, sabe? E aí, o que é que a Renascer, ela fala? Eu integro o pensamento e o querer no meu ser e recomeço novos caminhos confiante. Sim. Em unidade, eu sigo novos começos. Gente, olha que coisa mais linda, que desenho, que presente. E isso tudo, vale a gente ressaltar mais de uma vez, isso tudo foi aparecendo ao longo da terapia. A gente se vê, a gente se fala em terapia de 15 em 15 dias. Sim. Isso foi um caminhar. Então, só que assim, foram pontos de virada, foram pontos de salto quântico absolutamente diferentes. Por isso que elas estão aqui. Porque foram elas que deram uns impulsos que falam, vai, e vai pro... É quase o Jumanji, né, Má? Vai pro próximo nível, vai pro próximo nível. Passando de nível no videogame. Vamos passando de nível no videogame. É sensacional. O lindo do Renascer dentro de você, que, para mim, você é o exemplo vivo dessa caminhada, é que Renascer, unificação e coragem. Aprender com a própria experiência e confiantemente. Gente, que coisa mais linda do que isso? Não tem. É maravilhoso você ouvir essa costura do que rolou na caminhada. Bom, aí Marcela já tinha se revelado para ela mesma e para o mundo, aí ela já tinha celebrado a autoconfiança dela, já estava plena, aquela coisa, estava trabalhando, começando novos ciclos com Renascer, mas o que é que veio para dar mais uma pitadinha de chantilly neste bolo? O que foi, Má? Então, no começo do ano, né, todo esse processo, claro, não é, foi o que a gente falou lá no começo, né, não é que fui eu, nossa, de repente eu amanheci e tal, não. É um caminhar, né, é uma construção, várias ferramentas que a gente vai usando para se autoconhecer. E aí, como eu sempre viajo no meu aniversário, né, em janeiro eu fui viajar, fui para Ubatuba, porque é um dos lugares favoritos da minha vida. E aí eu fui pra Praia da Fazenda, que é tipo também um dos lugares favoritos da minha vida. Fui fazer minha oferenda pra minha mãe da água lá no Rio. E aí, logo depois que eu fiz a oferenda, eu olhei pra cima e tinha um manacá da serra. Gente, maravilhoso. E aí eu, nossa, fiquei muito emocionada. Muito emocionada com aquilo, né? Eu tenho um manacá aqui na minha casa, que inclusive durante a quarentena floriu lindamente, assim. E aí eu fui viajar, tal, não sei o que, voltei. Aniversário, gente, aniversário. Então vamos. Voltei. Estamos um ano depois. E fui, e aí é isso, né? A Denise foi fazer o floral. Consulta de novo no pêndulo. Quem chega? Quem se apresenta no pêndulo? Quem se apresentou? Marupiara, né, gente? Ela já estava vindo com a Marcela desde Ubatuba, aí vem Marupiara, lá, tum, entrou na fórmula. Mas entrou na fórmula, encaixou assim, pluft, na fórmula da Má. E o que a Marupiara te trouxe de mais importante, que é exatamente a indicação de Marupiara? Encontrar, de fato, a minha intuição. Parar de duvidar dela, parar de duvidar que ela existia, que ela estava ali, que eu podia escutar ela, que era, assim, a voz da intuição é a voz do nosso coração, né? É o que faz sentido. E uma coisa que eu tinha pensado, né, aquelas coisas de resolução, de novo ciclo, de revolução solar e tudo mais, era muito de me aprofundar nesse lugar, né? Então, a Marupiara, ela veio para trazer isso, assim, para mim. E com alegria e abundância, porque eu era uma pessoa que às vezes ficava pensando, mas isso não vai dar certo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu não vou dar conta, isso não vai dar certo, porque eu vou ter que fazer continha na tabelinha do Excel e não vai rolar. E de repente, Marcela começa a atender. Exatamente, Sandra, visão com alegria. Que ela começa a atender, ela fala, ai, gente, tô maravilhoso. Tipo, não tinha nem uma metáfora, né,
uma coisa figurada, não tinha feijão no prato, que Marcela é vegetariana. Não tem feijão. Não, brincadeira. Não é assim, não. Sim. Mas assim, ela conseguiu enxergar outra perspectiva. E aí foi muito legal, porque a Marupiara também trouxe para a Marcela, além dessa questão da intuição, da visão com alegria, trouxe para a Marcela uma confiança na abundância. E foi exatamente depois da Marupiara que aconteceu. Não, tipo assim, vai dar tudo certo. Tudo se resolve, né? Tudo. E foi, eu acho assim, a Marupiara, por ela ter entrado no começo do ano, né? Janeiro, né? Eu faço o aniversário mais pro fim de janeiro. Final de janeiro a gente não sabia o que estava para vir ainda, né? A gente estava vivendo a vida. E a Marupiara, ela entra nesse lugar também, que eu acho que ela me preparou para o que ia vir, tipo, quarentena, ficar recluso, isolado. E para mim, sem querer romantizar, né? Porque eu tenho o privilégio de poder trabalhar em casa, eu tive que me reinventar, atender online e tudo mais, que os florais me ajudaram muito nesse processo também, porque no primeiro momento eu tinha dado uma travada, porque imagina, eu tava começando, e aí, tinha pintado minha sala, enfim, começo de fevereiro, mudado tudo de lugar para atender as pessoas, e aí tudo parou. De repente, marrou, fechou. E aí a Marupiara, ela me trouxe esse lugar de me escutar para conseguir colocar isso para fora também, né? Que junto com as outras também ajudaram. Né? Com certeza. Mas aí nós estamos no meio de pandemia, Marcelinha falando que está se reinventando, e é isso mesmo, se reinventando, se reorganizando, como todos nós. E aí eu acho legal a gente fazer esse paralelo, porque tudo que a gente falou até agora, que costurou a história da Marcela, pode servir para costurar a história de muita gente. Então, sim, muita gente neste momento da pandemia precisa entender, se revelar, ver o que tá interno, o que precisa ser revelado na revelação, celebrar isso, e aí usar a celebração, passar pelo renascer, porque é um momento de renascimento, é tudo que a gente traz. E sim, chegar depois e na Marupiara para ter a visão clara disso e com alegria, porque sem alegria, neste momento, senhoras e senhores, sem condições a gente precisa ser leve para fazer o contraponto da bola de chumbo que a gente está vendo as pessoas viverem. Então, vamos nos carregando, né? Não precisa ser... já é difícil, né? Lá fora já tá muito difícil as coisas, né? A gente não precisa carregar esse fardo. Mas daí a gente tem a última essência vibracional, porque depois a gente vai falar de uma aqua que vai fechar tudo isso, né? Vai terminar o alinhavo, que é quem? Que apareceu quando, Marcela? Porque não foi agora na pandemia. Não, até foi, né? Até a gente teve aí essa última entrou. Ela entrou. Porque é isso, elas não foram, não é uma questão linear do uso delas, elas vão e voltam nesse processo. Elas vão e voltam, E aí, quem veio? A última que veio é a minha essência mestra. Que ela descobriu lá no curso da Sandra, em setembro de 2019, que foi... Soberania. Soberania. E aí, o que é soberania? Soberania é simplesmente, além da essência mestra dela, que ela descobriu lá no curso, né? É uma essência que é feita de minerais, né? Tem pedras, tem a planta e tem o metal, que é tudo que Marcelinha agora está construindo para um novo caminho, trabalhando com cristais, trabalhando com as ervas e trabalhando com as essências florais e vibracionais. Então, soberania, além de trazer para Marcela o tom soberano da vida dela e outras coisas mais que ela vai dizer, juntou a fome com a vontade de comer e mostrou para Marcela tudo aquilo que ela é exatamente a Marcela. Não poderia ser outra senão a essência mestra da marca. E junto as três coisas que ela encaixou. Ela falou várias vezes aí que tinha coisas que ela não sentia que encaixava, que faltava um pedaço. De repente ela veio e a essência mestra dela é a que faz cloft. Junta tudo. As plantas, as pedras, as essências vibracionais e ainda tem um metalzinho aí para dar uma abundância qualquer. Que é bom, né?
Não, mas A gente só paga um pouco. quando saiu a soberania, eu entendia que eu precisava dela. Porque era um lugar que esse lugar de ser soberano de si mesmo, encontrar, eu não tinha. Tipo, lá em Não tinha, não setembro do ano passado, eu não tinha. E que tinha mesmo, apesar dela ter saído. e desde o começo desse ano é uma coisa que eu tava olhando, que eu tava trabalhando, que eu levava para o trabalho com as ciências florais, com a Denise, levava em questões de terapia, com as outras terapias que eu faço. Porque eu falava, gente, não é possível, esse plexo solar aqui, Jesus. Tipo, por que que não equilibra? Por que que não vai, entendeu? Que arregaço é esse? Tá todos alinhados na linha nem por Deus, né? E aí eu percebi, quando eu tive certeza que realmente esse era o caminho, e era isso que eu tinha que fazer, e que eu estava muito certa, a questão da autoestima mesmo, de não Do importa o que alto vão valor. falar, Do não alto vão, valor. não importa o que vão falar, o que vão pensar, meu, eu tô seguindo meu coração, eu tô seguindo, tipo, aquilo que eu acredito. Então, quem tiver que chegar para mim atender vai chegar. Quem tiver que eu tiver que ajudar vai chegar para me ajudar. E é isso que para mim faz sentido, sabe? E é total a soberania. Só que foi isso. Total. Eu fui, ela é minha, ela é minha essência mestra, mas a gente foi ficando amiga com o tempo. E aí, assim, se não fosse eu ter tomado ela, e eu não ia estar aqui hoje falando com você. Com certeza. Não ia ter nem aceitado o convite, porque a Marcela era a menina do bastidor. Ela literalmente ficava por trás das câmeras. E Sim. ela ter vindo para frente da câmera é uma das grandes vitórias, né, Má? É uma grande Uhum. vitória da Marcela com a soberania. A E Sandra descreveu ainda, assim, que quando o caminho confirma é uma bênção. Ô, construção do caminho do caminhante e do caminhar. é isso Exatamente, Sandra. mesmo. É muito bonito. E você parar de se ver. Porque eu lembro de ano passado falar pra Denise, né? Que eu tinha visto uma menina fotógrafa no lugar que eu tava, e eu olhava e falava, meu, esse não é mais o meu lugar. Tipo, eu não sou mais a pessoa que fica por trás, mas eu não conseguia ficar pela frente. Ainda é um processo. Tipo, redes sociais pra mim, colocar minha foto, expor, tipo, tentar. Tem dia que dá bode, eu não consigo fazer o movimento. Aí dá soberania, entendeu? pra No eu. chazinho. No chazinho. Você acha que eu tô tomando o quê? Você Aqui. acha que eu não sei? Mas aí eu Mas falei assim, e aí a soberania entrou, porque é isso mesmo, ancora as qualidades mais sutis da pessoa. Olha que coisa mais linda. Fortalece realmente a autoestima e a sim, autovalorização. E quem me conhece sabe o quanto eu falo da Marcela, porque a Marcela, ela tem um olhar do audiovisual, ela tem um olhar da fotografia, ela não se encaixa mais, eu entendo, mas o olhar que ela tem para fazer uma fotografia, para enxergar alguma coisa, é um negócio, assim. Então, ela realmente ela tem essa habilidade, ela desenvolveu, enfim, é o olhar dela, mas agora ela vai ter esse olhar, ela está direcionando a energia desse olhar para outras coisas e para outras perspectivas, e que ela sim. vai continuar sendo um troço, uma coisa maluca, linda, de colocar as pessoas no mundo. Sim. E aí, eu E falei assim, só fala, completar. A vou falar. soberania, ela me trouxe um lugar, tanto a soberania, acho que como a Marupiara, que foi um processo quarentena, assim. Deu honrar esse caminho que eu percorri também, de entender por que que eu tinha ido fazer ciências sociais, né? É, Sim, por que verdade. aqui que eu fui fazer isso, tipo, de retomar essa questão. Então, eu entendi que eu tinha uma ligação muito grande com a antropologia, que é justamente essa busca desses saberes dos povos originários, né? E tudo mais, que é uma Nossa, coisa que eu reencontrei e sigo sim. reencontrando, né? E buscando também. Então, meio que tudo se encaixou. E mesmo o trabalho com fotografia né, serviu para mim estar aqui, me colocar no mundo, né?
Além de tudo, nesse meio tempo, Marcela fez bolo. Fiz Bolo bolo de também. laranja, bolo de cenoura, bolo de um monte de coisa. E aí ela botava, quando ela achava que... Olha como já começou a história. Até hoje ela faz isso, mas a gente não vai contar para quem. Quando ela acha que a pessoa está necessitando de uma energia floral, de floral De assim, um ela faz um colinho. bolinho, colinho, aconchego. Ela faz um bolo pingo floral, que agora ela já tem floral lá no Costa dela. Ela faz o floral, ela faz o bolo pingo floral e dá de presente o bolo, gente. Eu sei de inúmeras histórias de bolo com floral, que as primeiras combinações era eu que dava para ela Sim. colocar no bolo, né? Bolo com floral, gente, histórias sensacionais de bolo com floral. Impressionantes, inclusive. E que Impressionante. foram coisas que foram me encaminhando para chegar onde eu tô hoje. Tipo, fazer bolo foi. Você pode fazer o que você quiser. Tipo, eu tava precisando de grana e tal, meio desesperada. Tipo, o que que eu faço? Vou fazer bolo? Vou fazer bolo, porque sempre tive muita facilidade para fazer, né? E aí comecei a fazer, comecei a vender tempo. A Sandra tá E, falando, eu vi, é verdade. Você não comeu o bolo seu. e eu falei, não, vou começar a fazer bolo. E fazer o bolo me mostrou isso, tipo, também, que é uma outra forma de cultura. Tanto que quando eu atendo presencialmente, sempre tem um bolinho pra pessoa e tal, que eu fiz. Não é que ela faz. Então, ela é boa no bolo, ela tem uma mão boa danada. E aí eu falei assim, Massa, que a gente precisa, ao longo do processo dela, tanto quanto eu uso os aquas, e a gente já falou de aqua aqui várias vezes, e a gente Sim, sabe o quanto o aqua ancora todas as coisas no nosso físico de uma forma muito potente, né? A live do Rodrigo, todas as pessoas que falaram sim. de aqua. Eu falei, eu sempre falei, experimenta esse aqua, experimente esse aqua, experimente. De repente, o que é que Marcela começa a usar enlouquecidamente? O Conta, aqua, né? Marcela. Eu comecei a usar o aqua amarelo. Aqua amarelo. Ela só começou a usar o aqua amarelo, que serve para a nossa autoestima, o nosso poder pessoal, a nossa abundância, a nossa Sim. alegria. E aí, o que é que tem dentro? Que tem Fala. Pode dentro falar. Não, eu quero saber, quero que você fale. Fala o que você sentiu com a aqua. tem. O que eu senti é o que tem dentro do aqua. As duas coisas. As duas coisas. Pode Então, o falar. aqua ele tem o celebração, o renascer e o seiva. O seiva foi Olha a falado. combinação. O seiva eu gosto muito do seiva também. Eu tomei ao longo do processo. O seiva, né, teve na live passada, da semana passada com a Fabi, né? E Uhum. aí a gente não trouxe ele aqui, mas o seiva ele tá no aqua. E eu sou Tá muito, reverberando ainda, Seiva. muito, muito. E eu sou muito crítica, rígida comigo mesma, tipo, ó, nunca acho que tá bom o suficiente, né? E o Aqua, ele me trouxe esse lugar de acolhimento também, eu me senti acolhida para poder... É essa questão da autoestima também, né? Então, eu Uhum. sinto, eu gosto, faça tudo, tipo, passa em tudo. Já, o meu tinha acabado, já pedi, vai chegar também. Então, olha o que a Sandra está falando. Este final de semana foi feita a essência mãe das pessegueiras, que é a Seiva. Ela refez. Olha, Ai, gente, Seiva tá numa coisa assim, né, de abundância, de amor, e ela tá sim. reverberando ainda. E aí, assim, é muito legal porque as suas combinações, você tomou o processo, mas de repente a Marupiara com a última, ai meu Deus, eu me perdi. A louca, Soberania. o Marupiara, Marupiara com a soberania. soberania fizeram um pluft no final. Aí as duas primeiras, que foi Celebração e Renascer, também fizeram outro pluft e aí colocaram, estão dentro do Aqua Amarelo. Que coisa mais maravilhosa, que coisa Sim. mais linda, né? Trouxeram e te trazem isso. Olha, afirmação de Aqua Amarelo. Tenho a sabedoria de me nutrir emocionalmente e sou capaz de refletir a minha luz interna, intensa, tenra e terna.
Gente, é Ai, uma coisa... gente. É a fome com a vontade de comer e personificado em Marcela, gente. É exatamente isso, porque Estamos na realmente caminhada. toda a doçura que ela está mostrando aqui, a gente já sabia que ela tinha. Só que ela não sabia. E o Uhum. bonito da transformação das vidas com as essências florais, Sim. particularmente a Betama, é isso, É. é exatamente isso, é a É, gente poder ser isso. essa coisa, acho que do Aqua, que foi uma coisa que eu tava tomando, eu montei o curso lá sobre ervas e plantas, e eu tinha te contado, né? Eu tava tomando, passando o Aqua sempre, e tomando Aham. muita soberania, né, gente? Porque senão eu não ia conseguir, porque eu gravei o curso, editei o curso, e aí eu virei pra Denise e falei pra... Foi uma autopercepção que foi muito importante, assim. Falei, nossa, Dê, como eu sou calma falando. Como eu sou Foi. tranquila. É isso mesmo. Porque ela gravou um curso online sobre plantas e ela é uma das vertentes do trabalho. Então ela falou assim: nossa, Deus, eu descobri que eu sou calma, que eu sou tranquila, que eu falo calma e não sei o quê. Eu falei: é lógico, você fala, só você que não sabia isso. Eu falei, não, porque eu tinha uma percepção da minha cabeça falante que eu não era essa pessoa calma, que transmitia tranquilidade. E aí as pessoas me falavam, não. Quando eu me vi, e aí foi muito um trabalho da soberania, eu acho, assim. Se olha aí o que você tem, né? E E ela, junto mas com a Aqua também. junto com água. E que coisa, que amarrado mais lindo, né? Então, assim, dentro desse amarrado, dessa. Para mim, isso é um patchwork maravilhoso de essências que fez um caminho lindo. Eu não posso. É até difícil para eu dizer, porque, assim, eu vi esse processo acontecer com todos os altos e baixos e eu estou vendo o fruto disso, que não é meu, que não é de ninguém, é dela, é o fruto dela, é simplesmente quem a Marcela é em essência, soberana deste jeito. A Sandra falando que soberania é uma carruagem chefe, É é realmente muito. não é da Cinderela, mas é uma carruagem chefe, Então, é isso aí. Não. Mas assim, é uma amarrado, Marcela, é um amarrado realmente lindo. E para mim é realmente uma honra poder descrever isso para todo mundo, para que as pessoas não só usem essas essências como um caminho de transformação, tanto para quem é uhum. terapeuta, quanto para quem é leigo, né? Que até então você era uma Sim, fotógrafa, né? Você era uma produtora de conteúdo audiovisual. Então, assim, usar essas essências, elas trazem para a gente perspectivas novas. Elas trazem para a gente um modelo. Quem é o modelo da gente mesmo? E eu acho que sim. essa combinação, ela faz a gente enxergar a gente mesmo. E assim, para onde eu quero ir? No meio do vucu-vucu que está rolando aqui do lado de fora, para onde eu quero ir? Quem que eu Sim. quero ser? Agora, pergunta que os nossos leitores, Fabiana Otani, está fazendo. Usaremos todas elas juntas? O Você que que tem que você, dizer, o que Marcelinha. você sentir, o que você sentir no seu coração, eu acho. Quem te Eu chamou vou mais fazer atenção? Quem te chamou mais eu fiz, atenção? Pode falar, e Dê. você escolhe. Eu fiz essa pergunta para a Marcela no bastidor. Marcela, e aí? A gente vai sugerir como uso? Ela olhou bem para mim. Aí, Denise, eu senti no meu coração que tem que cada um tem que sentir qual delas é que realmente fala para si e tomar. Aí eu falei, tum, sai para lá, ração cabeçuda. Então, assim, Marcelo está exercendo plenamente o seu tom soberano de ouvir a sua intuição e de Tô. transmitir isso de uma forma. Gente, usem da forma que vocês sentirem, que o coração de vocês sentir, Sim, mas sempre com o arco amarelo associado para dar uma ancorada no físico que é necessário, sim, não é verdade? sim. É, se quiser usar Nutrir tudo junto, pode usar. Se quiser usar duas, usa duas. Eu acho que o esse é o caminho. coração, o coração vai lhe dar o tom soberano, não é Sim. verdade? Uhum. Não, Olha, tem um monte de gente elogiando aqui, depois você vai ver, porque tá uma galera assim, ah, linda, fofa, é verdade. Eu sou super suspeita. Dona Sônia que me pergunte, mas eu estou parindo Marcela neste momento. Só tinha pra você, né, Dê?
E aí, Marcela, que mais que você quer, que o seu coração quer dizer pra gente? Não, é o que eu acho isso, assim, quando eu terminei de montar, né, quais seriam as cinco, o uso do qual aqua seria, embora seja a minha história individual e a minha trajetória, a trajetória de cada um, né, cada um tem que passar por determinadas coisas, eu acho que todas essas que saíram, elas trazem muito essa coisa da reconstrução do indivíduo. Que é o que a gente precisa, o que a gente está precisando nesse momento, assim. Porque a gente está se moldando para uma nova realidade, né? Que ninguém sabe direito ainda como que vai ser. Ela tá acontecendo e a gente vai ter que acontecer junto com ela. A gente, a gente tá pegando o bonde andando, sentando, o trem andando e sentando na janelinha e dando Isso. tchau. Realmente. E eu acho que todas essas essências, elas trazem elas ajudam nesse caminho do olhar para si, né? Porque é isso, tipo, não é um caminho linear, é uma montanha russa com espiral e sobe e desce, né? Autoconhecimento é Loopings isso, e autoconhecimento é loopings. isso, não tem como ser diferente, mas é possível, funciona. E, né, a gente vai encontrando pessoas ao longo do caminho. As essências, elas trouxeram muito isso, né? Do agregar, assim. Então, eu sempre me senti parte do que eu falar, eu era mascote, que você contava Ela pra mim. sempre. Gente, agora eu vou contar. Ela tava, quando ela foi fazer o curso do fitness, ela estava tão emocionada de encontrar com a Sandra, ela estava tão ansiosa de encontrar com a Sandra, ela estava tão assim de fazer o curso, de tipo descortinar esse mundo novo. Aí ela estava assim, batedeira, sabe, umas coisas assim nervosas. Aí ela encontrou com a Sandra e a Sandra olhou para ela e fez assim: "Eu tenho a impressão que eu já te conheço há muito tempo." Aí ela só fez assim, puf, caiu duro. Mas eu tenho, nossa, uma admiração enorme pela Sandra, pelo trabalho dela, desde sempre. E o mais bonito é que a gente consegue, depois de conversar tanto, enxergar o como tudo se encaixou e como está tudo interconectado, como a floresta é interconectada e como toda a sua vida, todas as suas coisas estão conectadas com a mata, né? Toda uma está com a outra conectada como a mata. É muito, muito, muito Sim, bonito. Como tudo fez um shift assim, mas para te trazer para um outro nível do videogame, mas um nível foi. muito, muito mais leve, muito mais consciente e de uma certa responsabilidade, porque você é a garota do bairro, todo mundo te pede ajuda, não é verdade? A Marcela, todas as amigas dela pedem ajuda para ela. Então, assim, ela E vai sempre ser foi assim. brotinho da floresta que está crescendo, como tantos outros que a gente já teve aqui nas lives, né? Que não tem experiência em terapia floral, mas está entrando de uma forma tão bonita e florestando e cada vez mais florestando. Né, Sim, Má? sim. Olha, Agora eu continuo tomando elas, aprendendo com elas, mas agora eu tô dando para as pessoas tomarem, né? E tem sido um outro, não só nos bolos, né? Não só não nos só mais bolos, nos bolos, agora as pessoas tomam conscientemente. E é muito exatamente. legal ver esse processo, assim, de como elas agem, como as pessoas se sentem, como, né, como que aquilo funciona. Eu atendi uma menina que ela tomou Tiniá e depois que ela tomou Tiniá, eu olhei pra ela e falei assim, nossa, você tá tão Tiniá. Tipo, ela tava tão calma, tranquila e tal. Foi muito, sabe, eu tô começando a ficar com essa outra percepção, assim, também, né? Porque E você aí, sempre me não. falou, né? Ah, a gente toma o floral, mas às vezes a gente não percebe. Eu tomo há E o muito tempo, então eu já tô mais esperta, né? Mas a Tamale, gente às vezes não percebe que a gente tomou e o que como a gente tá agindo, né? E quando você começa tipo, a observar o outro, você sabe o que a pessoa tomou e foi você que indicou, é muito legal. É tipo é a nova fase do videogame mesmo. E eu nossa, coloco a floral em Sandra, tudo, gente. Eu ponho a Sandra tá falando assim perfume. que